O último encontro dos Radicais Livres aconteceu na quinta-feira na Biblioteca Pública do Espírito Santo com o tema Arte e Política, Literatura Engajada. Um tema forte, um tema significativo e que precisa ser discutido. Na realidade, para muitos, toda a literatura é engajada com seu tempo histórico, engajada com a sociedade no qual o autor escreve. De qualquer modo, este foi um conceito estabelecido por Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, que escreveu um livro muito interessante que se chama O que é Literatura. E lá ele instaura, ele cria esse conceito, talvez pela força do tempo em que ele viveu no pós-guerra, onde havia uma necessidade de se denunciar tudo aquilo que de grave havia acontecido e estava acontecendo na Europa. O livro tem três capítulos muito interessantes. O primeiro deles se chama O que é escrever. O segundo, Por que escrever? E o terceiro, para quem escrever? São perguntas ricas para quem pensa cultura e para quem escreve e para quem dá valor à literatura. Naturalmente, o livro não dá as respostas definitivas e nem esse é o caso, mas de qualquer modo, discutir sobre isso, pensar sobre isso é tão necessário hoje como foi naquela época. Naturalmente, muitos dos conceitos abordados por Sartre naquele livro já foram superados porque a realidade é muito dinâmica. O livro foi escrito em 1947. De qualquer maneira, esse envolvimento do autor com o seu tempo, com a sua cidade, com o seu país, com a sua realidade, com o seu mundo, com o seu planeta, é sempre algo fundamental que cria no leitor uma experiência profunda e significativa. A boa literatura, a verdadeira literatura, tem esses ingredientes fundamentais para que o leitor tenha uma experiência profunda também e consiga fazer desse lazer rico em significado uma atividade também de aprendizagem, também de busca de conhecimento, também de exercício da sensibilidade. Naturalmente, há um paradoxo muitas vezes quando pensamos na literatura, porque se a literatura está engajada com o seu tempo, com o seu momento histórico, do mesmo modo que ela se engaja, ela se torna, quando boa, quando de qualidade, se torna perene. Hoje nós podemos ler Ilíada, por exemplo, de Homero, e sentir emoções, talvez não semelhantes aos gregos da época, mas emoções que se adaptam ao mundo de hoje, à nossa realidade subjetiva e também objetiva. Então a literatura tem esses dois aspectos nas grandes obras, naturalmente. Ela é vinculada ao seu tempo, mas também é eterna. Ela ultrapassa o seu tempo, ela ultrapassa a sua época e pode ser lida em outros tempos com novos significados. Naturalmente, os grandes autores, quando relemos hoje grandes autores, sejam brasileiros ou estrangeiros, esses novos significados se adaptam à nossa realidade. Enfim, foi um debate rico em argumentações, rico em abordagens de todos os presentes e com uma participação intensa do público. Isso foi assim o mais interessante e o mais significativo. Hoje, mais do que nunca, é preciso debater, trocar ideias, discutir, não só a arte e a política, mas entender através dessa discussão melhor a realidade brasileira, esse absurdo em que o Brasil vive hoje, que muitas vezes é difícil de entender. Através dessas discussões, muito provavelmente a gente vai entender melhor. Aguarde então o próximo encontro de Radicais Livres.